A nossa aula de hoje será sobre projeto de subestação do consumidor, que tem a finalidade de explicar, para que nós consigamos chegar até aqui, um estudo básico de como se origina, de como nós temos várias subestações aqui até eu chegar na minha indústria, tá? Que é a subestação ali do meu cliente, por isso que é consumidor. Eu tenho subestação central de transmissão, que é justamente essa que fica próximo das usinas, e ela tem a missão, o objetivo de elevar os níveis de tensão e assim, através da linha de transmissão, conseguir distribuir para a receptora de transmissão. Essa receptora sempre fica num grande centro de bloco de carga, onde ela consegue fazer ali a sua distribuição específica até chegar aqui à subestação de subtransmissão, que essa de subtransmissão, ela vai ser ali diretamente ligada ali pelos transformadores de distribuição, tá? E aí o próximo passo eu vou ter a de subestação de consumidor, que a gente trabalha aí para conseguir desenvolver. Nós trabalhamos junto com algumas normas que temos de acordo com a concessionária de cada estado, cada uma tem a sua norma específica, e nós trabalhamos em consenso com a norma NBR 14.039, que é justamente a norma brasileira de instalações elétricas de alta tensão. Você vai estar ali também avaliando de que forma proceder. E outro fator importante para que eu possa estar passando aí para vocês é que quanto menor for a capacidade da subestação aqui do meu consumidor, maior é o custo do KVA. Então, quando você vai desenvolver um projeto, você tem que avaliar o custo daquela empresa. E se você está dizendo que quanto menor é a capacidade dessa subestação, maior é o custo do KVA. Quanto maior é o número de subestações, maior será o emprego de cabos de tensão primária. Tensão primária são todos esses cabos aqui que vão até chegar ali a nossa subestação, tá? Do consumidor. Então, são os cabos ali, os condutores primários. Então, se você tem várias subestações unitárias, você vai aumentar o emprego desses cabos primários. E se você tem um menor número aí de subestações, menor será o emprego aí de cabos na tensão, mas aí você vai aumentar aí o uso de cabos de baixa tensão. Então, tem vários fatores, tá? A gente tem que observar a finalidade do projeto, o local onde essa subestação aí ela vai ser construída, qual é a carga prevista, você tem que avaliar o tipo de carga, o tipo de subestação, que é o exercício que eu vou estar passando para vocês mais à frente. O tipo pode ser abrigada ao tempo ou blindada. Temos esses 3 tipos de subestações. É muito importante quando você entrega um projeto de subestação, um memorial de cálculo, tá? Da demanda ali prevista, de que forma você vai analisar, a descrição sumária de todos os elementos de proteção, as características todas aí completas de todos os equipamentos que vocês vão utilizar. Memorial descritivo, eu fiz aí um exercício para vocês explicando que vocês têm que entregar, e muitas vezes o memorial descritivo, que isso tem que ser avaliado. E aí a gente vai começar a entender quais são as partes aí constituintes de um projeto todo aí até chegar à subestação. Então, temos aqui essa outra figura, mas temos que entender, até chegar aqui a minha subestação do consumidor, os tipos aí de entrada de serviço. Eu tenho esse A, que é justamente o ponto de ligação, tá? Ele representa o ponto de ligação. Eu tenho esse B aqui, ramal de ligação. Ele vem ali transferir, né? Transmitir ali, é o teu condutor que vai ligar ali o teu porte da empresa ali particular, tá? Então, esse aqui é o teu ramal de ligação. Em sequência, eu vou ter o ponto de entrega, tá? Eu tenho um ponto de entrega aqui específico, que é aquele na qual a concessionária ela vai fornecer a energia elétrica, mas ela é responsável ali, tecnicamente por a execução desses serviços de construção, de operação e de manutenção, tá? Então, esse ponto de entrega ainda faz parte ali da concessionária.
tá? É ela que vai fazer toda a manutenção ali específica. Pode acontecer casos em que, né, ele pode ser esse ponto aí de entrega, esse ponto de entrega aqui, ele pode ser, na verdade, outras análises que a gente faz, né? Então, assim como eu posso ter aqui, nessa parte desse condutor de ramal de entrada, eu posso ter uma entrada aérea ou subterrânea. E da mesma forma, a gente trabalha aqui com esses pontos de entrega, tá? Então, eu tenho que avaliar muitas coisas. Esse ponto de entrega, ele pertence, sim, como eu falei aí, à concessionária, mas ela vai sempre ficar responsável por toda a manutenção, e ele pode ser aéreo, tá? Ele pode ser aéreo e ele pode ser terrestre, né? Subterrâneo ali, como nós chamamos, tá? Subterrâneo. O outro fator é o ramal de entrada, que já é justamente a partir desse meu porte particular, já tenho o meu ramal de entrada, para que a gente consiga ali, todos esses condutores de ramal de entrada, vão ser necessários para fazer aí a fixação, a interligação elétrica, e a gente pode ter também um ramal de entrada aéreo ou subterrâneo. E foi o que eu expliquei para vocês aí um dia, que eu comentei, se ele for importante quando tivermos um galpão até 6 metros, eu disse para vocês que tinha ali uma altura específica para você escolher se realmente teu projeto vai ser aéreo ou subterrâneo, tá? Então, nós temos esses chips. Temos outros fatores para que a gente consiga entender ali. Se você vai trabalhar com um ramal de entrada aéreo, você pode usar o teu cabo ali nu para poder fazer toda essa transmissão, tá? E teu aterramento específico. Se for subterrâneo aqui, o teu ramal de entrada, você vai colocar os teus cabos aí isolados, de preferência bastante ali protegidos, tá? Quando a gente trabalha aí com subterrâneo, todos esses ramais, eles têm que ser construídos de cabo isolado quando for subterrâneo, e eles têm que ser instalados em eletrodutos. Aí eles têm que localizar, então tem toda uma construção aí quando você trabalha de forma subterrânea. Toda vez que eu falo aí, eu tenho outras especificações a respeito dessa parte subterrânea. Quando a gente fala aí de subterrâneo, importante por segurança, não é permitido que eles sejam colocados na mesma tubulação dos circuitos primários, né, alimentadores. É importante a gente tomar cuidado com isso. Nós vamos ter ali as caixinhas de passagem, tá? Temos que avaliar que, de acordo com a norma NBR aí 14.039, nós temos que avaliar que toda essa parte aí, os tipos de subestação, de que forma que vocês vão proceder, isso aí é muito avaliado e voltado para o custo. Então, um exemplo aí para vocês, que eu vou começar a explicar desses tipos aí de subestação, eu consigo encontrar ali um tipo de, né, a gente tem um tipo de subestação específica e temos vários aqui para conseguir demonstrar aí para vocês. Então, temos esses tipos de subestações, tá? Você pode aqui, através da figura, analisar de que forma fica, né, tua subestação, mas eu não tenho, primeiramente, quando eu saio daqui do meu eletroduto de ferro galvanizado, quando eu saio, se eu decido colocar aqui uma entrada subterrânea, então tudo isso eu tenho que primeiramente informar, né? Mas para que eu entenda um pouco dos tipos, né, se vai ser aéreo ou subterrâneo, eu preciso entender os 3 tipos de subestações. A primeira subestação é aquela que é abrigada em alvenaria. Ela é a mais utilizada aí a tipo mais comum que vocês vão encontrar aí na indústria. São justamente essas aí de alvenaria. Porque nós falamos de custo, então ela apresenta esse custo reduzido e ela fica de fácil montagem e manutenção. Ela vai te pedir ali que a área construída ela tem que ser grande, então a gente já vai ter outros fatores aí para se preocupar, e a aplicação ela consegue aí ser mais notável em instalações industriais que tenham espaços disponíveis próximos ao centro de carga. Então a gente está trabalhando, né? Eu expliquei para vocês como é que vocês irão
iriam calcular, na verdade, como tem que calcular o centro de carga. Essas subestações em alvenaria, elas são praticamente divididas em compartimentos denominados postos, né? A gente pode chamar isso daqui de posto, cabine, eles vão depender aí de cada situação. Então, eu tenho cabine primária, eu sempre vou ter aí uma cabine primária, eu vou ter cabine primária, outra que eu posso dizer para vocês, apesar de eu ter a cabine primária aí, eu vou ter o posto de proteção primária. Então, quando vem aqui do meu porte, da minha concessionária, eu não chego direto na minha subestação. Eu vou ter a cabine primária, depois eu vou ter o posto de proteção primária, em seguida o posto de transformação, tá? O posto de transformação. A gente consegue fazer essas avaliações, tá? É importante você primeiramente saber disso, que você tem a tua cabine primária, eu falei mais aí anteriormente, o posto de proteção primária e o posto de transformação. A cabine primária, ela vai te definir que é sempre destinada à localização dos equipamentos auxiliares de medição, onde tu vai ter transformador de corrente e o teu potencial aí, tá? Então, tu vai ter uma cabine primária com essas, posto de medição primária com essas características. Ela sempre vai ser obrigatório, no caso, quando eu trabalhar com potência do transformador maior do que 225 kVA. Então, se eu trabalhar com potência maior de 225 kVA, eu tenho que ter um posto de medição primário, já é a primeira regra. E quando existir mais de um transformador na subestação, eu preciso ter um posto de medição primária, tá? E também quando essa tensão aí secundária do transformador ali da minha subestação for diferente da tensão padronizada aí pela concessionária, aí eu preciso ter um posto de medição primário. Já a cabine, o posto de proteção primário, tá? Posto de proteção primário, ele vai ser destinado aí às chaves seccionadoras, os nossos fusíveis, os nossos disjuntores, que são responsáveis pela proteção geral e seccionamento da instalação. Por isso que o nome é posto de proteção primária. Mas a norma 14.039, ela vai estabelecer que para essas subestações com capacidade de transformação trifásicas superior a 300 kVA. Então, quando eu trabalhar ali com mais de 300 kVA, eu vou ter que ter aí um posto de proteção primária, que já é o B, é logo após o posto de medição primária. Aí eu tenho em seguida o posto de proteção primária, quando eu trabalhar com potência maior do que 300 kVA. E o outro é o posto de transformação, que é aquele que é destinado à instalação dos transformadores de força, que ele pode aí ou não conter esses equipamentos de proteção individual. A própria norma NBR 14.039, ela vai estabelecer aí que nas instalações de transformadores de 500 kVA ou maiores, e os tipos de transformadores que são aí isolantes, inflamável, eles devem ser observadas essas precauções de tem que construir barreiras incombustíveis entre os transformadores e demais aparelhos, que a gente tem que ter cuidado aí, tem que fazer construções aí de dispositivos para que a gente consiga drenar ou conter o líquido proveniente de um eventual rompimento aí do tanque. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses transformadores, principalmente quando a gente trabalha com mais de 500 kVA e que eles forem trabalhar aí com líquido isolante inflamável, a gente tem que observar essas precauções, tá? Tem que tomar muito cuidado quando você for trabalhar com esses transformadores, porque ele precisa, né? Ele mostra ali, a gente tem essas partes aí dos coletores de óleo desses transformadores, né? Com a barreira ali de corta-chama, a gente tem essas imagens, mas a gente precisa entender primeiramente que nós temos todas esses postos aí, tá? Para que a gente consiga aí sim ter a nossa
subestação. Então, foi o que eu falei para vocês. Eu tenho essa estrutura de entrada, tá? Eu vou ter meu posto de medição primária, voltando lá, posto de medição primário, é esse primeiro aí, e é justamente quando eu trabalhar com um transformador maior do que 225 kVA. Então, se eu tiver aqui um transformador maior do que 225 kVA, eu vou precisar desse posto de medição. E quando existir mais de um transformador aqui na subestação, aqui no caso eu tenho 2, né? Tenho 2 transformadores aí, enfim, então se eu tiver mais de 2 transformadores, eu vou utilizar ainda assim esse posto de medição. E quando a tensão aí do secundário do transformador, ela for diferente da tensão aí padronizada pela concessionária. Então, eu tenho um posto de medição. O posto de proteção, só para a gente refrisar aí, né, revisar, o posto de proteção, ele vai ser justamente quando eu estiver trabalhando, ele vai trabalhar com as chaves seccionadoras, com os fusíveis, e eles vão ser responsáveis aí pela proteção e seccionamento da instalação. E a norma, ela vai dizer que eu preciso trabalhar aí com esse posto de proteção ali, quando eu tiver uma capacidade de transformação trifásica superior a 300 kVA, aí eu vou ter que usar ali um disjuntor de proteção primária com capacidade de ruptura compatível ao nível aí para que a gente consiga entregar essa energia, tá? É o posto de proteção. E esse posto de transformação é aquele destinado à instalação dos transformadores de forças, podendo ou não conter esses equipamentos de proteção individual. Mas a norma ali, NBR 14.039, ela que vai estabelecer, tudo isso vocês vão encontrar na norma, tá? Então, ela que vai estabelecer ali as instalações dos transformadores, que nessas instalações aqui dos transformadores de 500 kVA ou maiores, em líquidos isolante ou inflamável, a gente tem que ser observada essas precauções aí que eu comentei anteriormente com vocês, tá? Então, a gente tem aí toda essa estrutura básica de uma subestação.